Olá, Marisa. Oi, boa noite, Fernando, tudo bem? Eu não estou ouvindo agora sim. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo certo. Seu som está chegando para mim com um pouquinho de delay, mas tudo bem, eu estou conseguindo te ouvir. O que será que está acontecendo, hein? Vamos lá, não tem Deixa. problema. Vamos começar aqui, então. Eu gostaria de dar boa noite a todos que estão nos ouvindo, né? Mais um dia de lives daqui da Gluck, né? Como nós colocamos no nosso post, nós vamos iniciar, né, um projeto de lives toda segunda-feira às 18 horas. Eu e a Marisa, nós vamos aqui conversar com vocês sobre orientação de carreira e profissional. Então, nós vamos trazer sempre assuntos falando de carreira, para pessoas que estão nas empresas, para pessoas que estão no mercado buscando uma recolocação. Então, é um assunto bem interessante que nós vamos trazer para ajudar as pessoas, né? Um ponto muito importante são perguntas. Perguntas são sempre bem-vindas. Então, nós agradecemos as pessoas que fazem perguntas. Hoje nós estamos até com uma novidade, né? Vou até passar para vocês. As pessoas mandem para nós, depois eu vou colocar aqui o e-mail, e quem tem também nosso WhatsApp, mandem uma pergunta, grava uma pergunta para a próxima live, quando vocês verem o tema, e a gente coloca o vídeo de vocês aqui na tela. Então, essa é uma novidade aí que nós temos aí, nós vamos começar hoje, né, colocando o vídeo de uma pessoa que mandou, e agradeço a presença de todos. Então, o motivo da gente fazer, nós fizemos um bate-papo há uma semana atrás, nós tivemos aí, né, milhares, centenas de visualizações, e isso nos deixou muito orgulhosos, e nós vimos que é uma forma de levar um pouco de conhecimento, um pouco de ajuda a todos, né? E a ideia hoje é a gente falar sobre um tema, se você está preparado para a sua carreira. Eu acho que todos aqui me conhecem, mas eu sou o Fernando, eu sou o CEO da Gluck Consulting, né? Nós somos uma consultoria de recursos humanos, um foco muito grande na área de comércio exterior, logística, mas nós atuamos em todos os segmentos, né? Então, agradeço as pessoas que estão entrando, uma boa noite para quem entrou agora. Então, hoje nós estamos fazendo uma primeira live via Facebook. Então, nós estamos pelo Facebook e estamos pelo o nosso LinkedIn. Então, é um teste, né? Eu estou aprendendo aí a cada dia com essa quarentena, e cada dia um teste diferente, e hoje ao vivo no Facebook também, né? Então, Marisa, boa noite, né? Eu queria só que você se apresentasse para depois eu fazer uma perguntinha aqui. Eu vou iniciar uma história, contando uma história para o pessoal, e depois a gente entra nas perguntas. Ótimo. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Meu nome é Marisa Fernandes, como vocês estão vendo aí, como viram também no post, no invite. Eu sou uma profissional de recursos humanos, para quem não assistiu às outras lives. Tenho uma carreira aí só focada e pautada em RH, no total de 32 anos de trabalho, 26 são só na área de recursos humanos. Então, a gente aprende muito, continua aprendendo, né? Os recursos humanos é uma coisa, assim, meio muito de paixão, você aprender a cada dia com as pessoas. Acho que é maravilhoso poder lidar com isso no dia a dia, e também porque as coisas acabam alterando muito, falando um pouco da parte trabalhista, um pouco das leis, né? Mas você tem que ter muita paixão. Obrigada, Fernando, pelo convite. Para mim é sempre um orgulho poder falar um pouco sobre o tema de recursos humanos para as pessoas, compartilhar um pouco da nossa experiência. Acho que é importante até comentar, Fernando, a nossa percepção não veio de livros, né? Nós não lemos um livro antes de entrar aqui nessa live. São apenas temas pautados em cima da nossa experiência. Então, não tem certo, errado, melhor e nem pior, apenas é a nossa experiência. Então, aprendemos muito nessa caminhada, e é isso que a gente vai passar para todo mundo aqui, né?
É isso aí. Né? E quando nós começamos a falar sobre esse tema, né, o que a gente está fazendo para a nossa carreira, a gente começou a ver assim, posições, funções, carreiras que são criadas em determinado segmento. Né? E aí, hoje até pedi para o meu filho me ajudar na busca, né, sobre a carreira de um diplomata. Né? Até contar essa história para depois a gente entrar no contexto. É, Acho que assim, eu gostaria muito da participação de todos, né, escrevendo. Alguém sabe o que precisa para ser um diplomata? O que precisa, quais são os requisitos para você poder participar de um processo para ser um diplomata? Né? E aí eu fui estudar sobre isso. Né? Então, para ser um diplomata, por exemplo, você tem que ter uma formação nível superior, né? Eles não falam qual é a universidade, mas só que muito voltada para a área de direito nacional e internacional. Você precisa ter no mínimo mais 2 línguas, além do português. Você precisa ter o inglês, o espanhol e o francês, 3 línguas. Né? Então, e aí ele fala, a primeira fase, composta, né, aí depois que você tem todo esse conhecimento, aí você pode participar de um processo para se tornar um diplomata. Né? Então, quer dizer, você vai fazer todo um estudo, vai se preparar para depois e participar de um processo para se tornar um diplomata. Achei muito interessante. E aí depois você vai participar de uma prova com 4 fases, né? Composta, primeira fase, uma prova de português, história mundial do Brasil, inglês, geografia, política internacional e direito e economia. Depois que você passar nessa fase, você vai para uma segunda fase, que é composta por uma questão de língua portuguesa, com exercício de interpretação, redação. Aí depois você vai para uma terceira fase, que aí são perguntas, provas discursivas sobre o tema de história do Brasil, geografia, política internacional, né, direito nacional e internacional. E aí depois você vai para uma quarta fase, que são os idiomas. Então, assim, o que a gente fala, né? É um gancho aí para a gente começar a conversar, Marisa, que você imagina, a pessoa, ela se programou a falar 3, 4 línguas, ela fez uma faculdade, tudo, mas para quê? Para atingir um objetivo. E nem não significa que fazendo isso, ela automaticamente vai se tornar um diplomata. Ela vai participar de uma prova, para depois ela ter uma carreira na diplomacia. Né? Então, assim, é uma história que eu queria contar para vocês e trazer um pouco assim de como que é difícil a gente se preparar, né? A gente já pensou assim, como que eu faço para chegar na minha carreira, né? Qual carreira que eu quero chegar, aonde eu quero chegar? Né? Então eu queria contar essa história, Marisa, você também tem uma bacana, uma ideia para passar para o pessoal, né? Para dividir. Eu acho. Com certeza, Fernando. As pessoas, muitas vezes, as pessoas olham a carreira já quando ela está consolidada, né? Então, quando a pessoa já atingiu um nível aí, já adquiriu uma maturidade, já conquistou vários caminhos aí, né, derrubou várias pedras no meio do caminho. Mas as pessoas não sabem, muitas vezes porque o dia a dia também não faz a pessoa ter conhecimento, né? Mas muitas vezes a carreira ela é dura, né? Ela requer muito conhecimento, como você mesmo disse, a questão de ser um diplomata, você tem que ser um estudioso. Imagina fazer essas provas todas, né, Fernando? Quanto que você tem que ter de abrangência de conhecimento, né? Você vai falar sobre história do mundo, história do Brasil, sobre economia, enfim. Então são assuntos que você tem que estudar muito, porque são livros e livros, páginas e páginas sobre o tema, né? Então, você tem que se aperfeiçoar e estudar. E ainda corre o risco de não entrar na carreira. Então, é um risco enorme, mas, assim, quando você realmente tem um foco, é o que você quer, você está preparado, você sabe o caminho que você vai seguir, aí nós estamos melhores. Vou te dar um outro exemplo que até é mais comum, que são os médicos, porém, muito complicado também. Mais comum porque existem muitos médicos, né? Agora, como que é uma carreira de um médico? Você vai estudar, primeiro para você entrar numa faculdade, numa universidade, você tem que batalhar muito, né? Tem que ter um conhecimento interessante. Você entrou na faculdade, você tem que se dedicar bastante. Não é simplesmente estou na faculdade de medicina, agora está tudo bem. Não.
vamos dizer assim, no bom sentido, um caos, porque você vai ter que se dedicar 100% naquela tua carreira. Quantas pessoas na família, na nossa família, ou amigos, filhos de amigos, fazem medicina? E a gente sabe, as pessoas vão jantar, cadê o seu filho? Está estudando em casa. Cadê seu filho? Está num congresso. Cadê seu filho? Está num seminário. Sempre focado na carreira. Então, se você não leva a sério, não dá certo, porque ainda que quando leve a sério, você corre o risco de não ser bem sucedido. Então, aí depois que você faz toda a faculdade, né, os 5 anos, aí você vai fazer residência e você vai ter que definir uma especialização. Então, gente, nós estamos falando, eu imagino, Fernando, de mais ou menos 10 anos para a pessoa se formar. Claro, no meio do caminho ela vai trabalhar em plantões, pronto-socorro e tal, para poder ter uma experiência, mas são 10 anos de estudo, de dedicação. Então, assim, o que a gente está querendo dizer para vocês com esses dois exemplos? Que quando você tem um foco, e determinação, você vai em frente, você... Gente, acho que a Marisa, ela falhou um pouco aqui a chamada com ela, mas ela estava falando um pouco da determinação, né? Que quando você tem uma necessidade, você corre atrás, né? Marisa, você voltou. Voltei. Eu acho que a conexão tá... O Wi-Fi estava muito ruim e eu desliguei o Wi-Fi. Bom, então, é uma carreira que você tem que percorrer um caminho. Não tem milagre, né, Fernando? Qualquer que seja a carreira que você queira conquistar, você tem um caminho para seguir. Então, vamos dizer assim, que o ingrediente mais importante na sua carreira é levantar e ter uma atitude. Levantar é assim, vou fazer alguma coisa, eu vou ter uma atitude, vou pôr em prática tudo isso, porque de fato é o que eu quero. Eu tenho esse sonho e eu vou fazer isso acontecer. Então, faça isso acontecer em cima desse ingrediente aí, que é o mais importante, né? Uhum. E aí tem um ponto que nós colocamos, né? Você sabe aonde você pretende chegar na sua carreira, né? Quais as necessidades para a posição desejada. Isso é uma coisa que eu vejo muito, Marisa, acontecer, que o pessoal, eles têm uma necessidade, primeiro de tudo, colocar aonde eu quero chegar. Então, quando eu inicio numa carreira profissional, é muito importante eu ter desenhado até onde eu quero chegar, aonde é o topo da minha carreira que eu busco. E nada é impossível, pessoal. Nada é impossível. Isso eu já vi diversas histórias de pessoas que correram atrás, que foram atrás do sonho deles, da busca e conseguiram. Então, nada é impossível. Mas uma coisa que aí é a ideia dessas nossas conversas é o quê? Você está fazendo a sua lição de casa? Você está buscando os cursos, o desenvolvimento para chegar nessa posição que você deseja? Né? Eu falo, né, e eu dou um exemplo em cima de muitos currículos que eu recebo, Marisa, diariamente, de pessoas que, assim, eu quero ser um CFO, eu quero ser um diretor financeiro. O que eu estou fazendo para ser um diretor financeiro? Eu estou fazendo cursos para a área de finanças, ok, estou fazendo curso para a área de finanças. Muitas empresas pedem para um diretor financeiro ter o CRC. Eu tenho o meu CRC, você não tem? Eu estou correndo atrás do meu CRC. Né, e assim, outro ponto, o quanto que eu estou me desenvolvendo na parte técnica, o quanto que eu estou me desenvolvendo na parte comportamental, e quanto eu estou me desenvolvendo para me interagir dentro daquela comunidade. O que eu falo de interagir dentro da comunidade? É quando você tem uma empresa que é uma multinacional, por exemplo, o quanto que eu estou me desenvolvendo o meu idioma, inglês ou espanhol, para atender a necessidade daquela comunidade. Né? E até, Marisa, eu gostaria que você compartilhasse conosco, né? Você comentou comigo uma vez, a gente nem tinha combinado isso, mas você comentou comigo uma vez, como que você teve afluência no idioma inglês? Bom, eu vou falar do inglês e vou falar do espanhol também, porque do espanhol é até engraçado.
Eu estudei 11 anos de inglês, eu era menina, né, então, filha de portugueses, né, meu pai você não tinha muita opção, sim ou sim, você ia fazer aquilo que ele acha importante, né, e você é jovem, você não tá nem aí para nada, né, então eu fiz 11 anos de inglês, e aí comecei minha carreira muito jovem, né, e já falando inglês e tal, e eu tirava só 10 na escola de inglês. E a minha professora, tinha muitos colegas meus que iam mal na escola. Imagina, 14 anos de idade eu tinha, Fernando, uma menina. E a minha professora me deu a primeira oportunidade, mas eu nem queria, porque eu era uma pessoa extremamente tímida. E ela falou, não, você vai me ajudar, você vai dar aula particular para alguns dos seus colegas. E foi assim que eu comecei. Com 14 anos, eu comecei dando aula de inglês. Mas, claro, naquela época eu sabia pouco, né? Mas sabia mais do que meus colegas. Então, aí eu comecei, foi o meu começo de inglês. E aí você vai se desenvolvendo, você vai, claro, estuda, mas assim, a vida nos ensina muito, né? A falta de medo também acho que nos ajuda muito, né, Fernando? A falta de medo de enfrentar e não ficar se lamentando ajuda muito. Eu acho que toda semana a gente vai tocar nesse assunto de carreira e tudo mais, e eu sempre vou falar da falta de medo, porque eu acho que isso alavanca uma coragem, óbvio, né? E aí você vai em frente. Agora, o espanhol foi assim, eu saí de uma empresa, saí da DHL e assumi como diretora da América Latina da Seva, que na época era Eagle Global Logistics. Eu não falava espanhol. Eu era América Latina, eram, se eu não me engano, 6 ou 7 países. O único país que falava português era o Brasil. Então, você imagina. Aí eu fiz um intensivão de espanhol todos os dias, 1h30, para poder chegar num nível de me comunicar com todos os países, porque eu sentei já na cadeira de América Latina e eu não falava espanhol. Então, assim, são desafios que a gente tem, que o diplomata tem um tempo para poder se preparar, o médico tem também um tempo, e algumas outras vezes você não tem. Foi o meu caso, eu caí na cadeira, sentei na cadeira e vai em frente, porque você tem que dar um gás e tem que ser comprometido e tem que ter a sua performance de acordo com o esperado da empresa. E aí você tem que lutar. Então, assim, nada são flores, né, Fernando? Muitas vezes também, que eu quero passar para vocês, é que não importa o tempo que você vai chegar no resultado, porque a ansiedade pode também atrapalhar. Não importa o tempo. O que importa é que você nunca vai desistir e vai se preparar o suficiente para chegar onde você quer. Então, assim, eu sei que muitas pessoas, muitas vezes, não têm condições financeiras, as famílias mais humildes e tudo mais. Mas, Fernando, como você disse, e eu também concordo, eu já vi histórias de sucesso de pessoas, assim, é inacreditável você imaginar que um filho de uma empregada doméstica vai ter uma certificação aí, vai se formar como médico e tudo mais. Mas eu já vi, não vi só na televisão, eu conheço pessoas assim. Então, é difícil? Eu imagino como é difícil para conseguir tudo isso, mas não é impossível. Então, eu acho que não vamos chegar a tanto dessa conquista, mas, gente, façam acontecer. Não fiquem esperando o sol sair, não fiquem esperando o sol raiar. Vamos atrás. Isso é importantíssimo. Não tenham medo. Enfrentem as situações. Eu já passei por muitas situações aí diferentes, né? Tive que aprender assim do dia para a noite. E eu tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo também já passou por isso. Então, a falta de medo ajuda muito. Você, Fernando, também, quando começou na Gluck, quantas noites mal dormidas, né? Vai dar certo, não vai dar certo? O que eu faço? Vou voltar para trás. Então, assim, é normal em todo mundo. Então, as pessoas têm que perceber que isso faz parte da vida, mas a gente tem que insistir e persistir e ir em frente. Perfeito, perfeito. E é uma coisa, né, para complementar, uma coisa que eu sempre falo, nossa carreira, né, os psicólogos falam em termos da vida pessoal, mas a nossa carreira é feita de escolhas. Então, desde o início da nossa carreira, desde quando nós estamos no primeiro emprego, na faculdade, ou no ensino superior, ali, fundamental, a vida é feita de escolhas. Enquanto uns estão ali fazendo uma aula de inglês, outros estão fazendo uma aula de espanhol, outros estão fazendo uma certificação diferenciada, outros estão fazendo
outros tipos de atividades. Então, a nossa vida é feita de escolhas, né? Então, nós escolhemos Exatamente. aonde nós iremos chegar. Então, aí, assim, é aquilo que eu falo, você tem que estar pronto para quando a oportunidade aparecer. Né? Exatamente, E, porque a nossa vida ela é feita de escolhas e o resultado vai vir lá na frente. Ele não vai exatamente. vir imediatamente após, né? Então as pessoas Uhum. também têm que perceber isso. Não, se vocês têm o tempo de se preparar, se preparem. As coisas não vêm assim do dia para a noite, mas tenham certeza que é aquilo que vocês querem e que vocês vão fazer o possível e o impossível, que Uhum. vai dar certo. Eu vou colocar aqui, tem uma pergunta aqui do Marcos Vieira. Boa noite, Né? Marcos. Ele perguntou se levar a sério significa abrir mão de tudo pela carreira, né? Que as coisas, né, que agora nesse momento a gente vem aprendendo coisas com isolamento, que a gente tem que valorizar as pessoas, por exemplo, né? Eu já até, né, adianto aqui, passando para ele, levar a sério não é abrir a mão de tudo pela carreira. Nós vimos aí, De eu jeito nenhum. conheço muitos executivos que têm uma carreira hoje sensacional como executivos, como CEO, como diretores de multinacionais e que criaram filhos e que têm sim um momento com a família, um momento para si. Então, assim, não tem a necessidade de abrir mão de tudo pela carreira, e sim saber dosar, saber ter uma balança, isso é muito importante, ter uma balança e entender, né, aonde que eu posso colocar o meu esforço e qual momento. Né? Então a Marisa vai falar um pouco sobre isso, mas daqui a pouco eu finalizo em cima de exemplos históricos aí que eu tive já com processos dentro da GUC. Não, com certeza, Fernando. Eu acho que isso se chama organização. Então, você se programar, sair para jantar com a sua família, passar um final de semana agradável, isso faz parte até da tua realização, né? E não você se excluir. Olha, eu conheço pessoas, por outro lado, diferente do que o que você falou, conheço pessoas que a família começou a rejeitar o executivo. E a pessoa sofreu muito com tudo isso. Então, são alguns, inclusive, são meus amigos. Então, você quer coisa pior do que o seu filho falar assim, não, você nunca foi meu pai. Não, você nunca foi minha mãe. Você sempre foi ausente. Meu, acho que é o pior sentimento é você perceber que você estava ausente em alguns momentos que deveria estar presente. Então, assim, dá para você se policiar e fazer de tudo. Eu acho que você consegue ser muito mais feliz porque você vai ser realizado, né? Não, eu conto para você, eu tenho dois exemplos aqui. Eu estava outro dia com a minha esposa numa festa de aniversário e eu vi, e não foi uma vez só, uma babá com as crianças. Assim, as crianças nunca tinham oportunidade de os pais estarem junto com elas numa festa de aniversário. E a babá que tinha que levar. Então, assim, tem que É, participar. Senão, não adianta. A pessoa lá na frente, ela vai ver que tudo aquilo que ela fez não valeu a pena, porque ela não viu o crescimento do filho dela. Ela não viu, né, não exatamente. acompanhou, né, um ser crescendo ali e depois de velha, aí o tempo passa muito rápido, né? E aí eu E já nós tive. somos tudo, né, Fernando? Nós somos o todo. Nós não somos só profissional, nós não somos só donos de casa, nós não somos só pai, nós somos só mãe. Nós somos tudo, nós somos seres humanos. Então, como diz o nosso colega que já morreu há um tempo aí, o Walt Disney, para você realizar um sonho, para de falar e faz acontecer. Então, olha que frase assim, simples, né? Ele não está falando nada de novo, mas assim, não fique só no sonho. Põe em prática, faça aquilo acontecer. Então, e ele fez muito lindo, né? Muito bem. Ele colocou um sonho dele em prática e é um sucesso, né? O Walt Disney é uma coisa que não tem idade, as pessoas são apaixonadas por ir na Disney, né? Uma coisa linda e realmente o sonho dele era maravilhoso, né? Uhum. Marisa, eu vou fazer um teste agora. Eu vou colocar aqui uma pergunta de uma pessoa que nos mandou um vídeo. E Uhum. pessoal, como a gente está fazendo aí alguns testes, né? Estamos novos aí nesse segmento de lives. Eu vou colocar aqui o vídeo que o Fábio passou para a gente. E aí eu quero que vocês vejam aí a pergunta que ele fez para nós aí. E eu acho que vai passar aqui para vocês aqui no vídeo. Vamos lá. O Fábio está aqui, eu dou um play.
Olá, boa noite, Fernando, boa noite, Marisa, boa noite a todos que estão na live agora, ouvindo o programa. Meu nome é Fábio Ramires, eu trabalho há 15 anos com compras e comércio exterior. E primeiro, parabenizar vocês pela iniciativa do projeto, de fazerem as lives. Isso é muito importante para a gente nesse momento, né, tão delicado de pandemia, de demissões, contratos suspensos. E realmente isso é muito importante, agrega bastante para nós nessa caminhada. Eu queria falar sobre carreira. De que forma que a gente consegue identificar o que é necessário para melhorar a nossa carreira? Aonde a gente está, o que a gente tem de conhecimento até agora, analisa isso, e o que precisa ser feito para melhorar isso, para chegar num caminho melhor. Tanto para uma recolocação, né, quanto para uma promoção, para ser mais visto dentro da empresa, somente em estruturas maiores, multinacionais. O que é necessário para identificar, depois que identificar, melhorar de forma assertiva a nossa carreira. Um grande abraço a todos e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau. Marisa. Pois é. Agradeço, Fábio, pela pergunta, né? E é um texto, espero que todos tenham escutado bem o que o Fábio passou para a gente, a pergunta, e já fica a dica aí e um ponto para vocês: gravem o seu vídeo e mandem para a gente, que a gente vai colocar aqui nas nossas próximas lives. Lembrando que toda segunda-feira, às 18 horas, a gente tem live aqui para falar sobre carreira. Vamos lá, pergunta do Fábio, Marisa. Então, Fábio, não sei se você está nos ouvindo nesse momento, eu imagino que sim. Obrigada pela sua pergunta, obrigada pelo reconhecimento da nossa live. Realmente é muito agradável para nós, como eu falei no começo, estar aqui com todos e poder colaborar, nem que seja uma sementinha, para poder brilhar nos olhos das pessoas e as pessoas mudarem um pouco algumas atitudes. Para você perceber como que você está, né, seria um termômetro, como você está dentro da empresa, preparado ou não tão preparado para ser promovido, para alavancar uma carreira no exterior, na mesma empresa, enfim, mudar de empresa. Eu digo que a melhor maneira é você fazer um raio-x de você. O que é esse raio-x? É o famoso assessment. Então, o assessment, ele é um conjunto, não é simplesmente eu vou responder algumas perguntas num sistema comportamental, que vai sair meu relatório comportamental. Não é isso. É um trabalho completo. Então, fazer um assessment é ter uma entrevista com um profissional preparado, que seja dentro da sua empresa mesmo, que tenham psicólogos dentro do RH e que queiram realmente fazer uma análise das pessoas para saber quais são os talentos, quais são os gaps que as pessoas têm e tudo mais. Então, aí seria uma triangulação de informação. Pegar a sua avaliação de desempenho, se você está empregado, fazer o assessment, que são essas respostas através de um teste comportamental, e também uma entrevista face-to-face, né, pessoalmente. E aí a gente faz um cruzamento também, muitas vezes eu gosto de colocar um SWOT análise para fazer a pessoa pensar muito sobre ela, porque é muito fácil a gente falar, mas quando a gente vai falar sobre outras pessoas é muito simples. Vamos falar sobre nós. Vamos fazer um SWOT análise. Quais são minhas fortalezas, minhas fraquezas, minhas ameaças? É muito difícil, gente. É muito difícil também fazer um currículo. É incrível que as pessoas, nós, né, sabemos falar o dia a dia, mas quando você vai colocar num papel, é muito difícil. Escrever também um job description também é difícil. Então, eu também gosto de colocar uma pitada de um SWOT análise aí para fazer a pessoa também, tirar um pouco a pessoa da zona de conforto. Então, essa soma de todas essas ferramentas, vou chamar de ferramenta, chama um assessment completo. E aí, então, vai sair um raio-x, para ficar mais claro assim, de quem é você. Quais são as oportunidades de melhoria? O que você tem que poderia ser diferenciado, destacado? O que eu faço de diferente? Eu faço o dia a dia bem feito, como eu comentei a semana passada, né, Fernando? Fazer o dia a dia bem feito tá ótimo. As empresas querem mais. Gente, dia a dia bem feito
eu não quero parecer mal educada aqui, mas assim, o dia a dia bem feito, nós fazemos um contrato, que é o contrato de trabalho, a gente recebe um salário para fazer um dia a dia bem feito, né? Acho que todo mundo concorda comigo. Então, assim, o que eu vou fazer a mais? Quais são as inovações que tem no mercado que eu vou tentar trazer para a empresa? Faça uma diferença, gente. Então, faça uma diferença. Então, a soma para eu saber o quão preparado eu estou, é isso que eu acabei de dizer. Mas também, a empresa espera que você faça diferença, que você some, que você seja um protagonista aí de uma decisão, de um comitê, que você participe, que você interaja bem com as áreas, que tenha um bom relacionamento, isso tudo soma para uma promoção. E quando você está no mercado, também para você enxergar quem realmente é você, quais são os problemas, todos nós temos gaps, todos. E aí, mas muitas vezes a gente não consegue ver. Ou às vezes vê, mas a gente não quer enxergar. Então, aí tem um profissional ali melhor preparado, porque ele é focado nesse tema de assessment, e ele vai poder te dar uma força sobre isso. Espero ter respondido a sua dúvida, Fábio. Eu vou colocar um comentário que o Elton fez aqui para gente, que eu acho que vem bem de encontro com o que você falou, né? Que para uma boa colheita, depende do empenho empregado no plantio. Ótimo, então, lindo. É bem isso. Foi bem bacana que ele colocou. Obrigado, Elton, por você ter colocado. E, Marisa, você comentou bastante da parte de autoconhecimento, da pessoa se conhecer, da pessoa se preparar, estar pronta, né? Eu complemento ainda em um ponto de que a pessoa precisa conhecer o outro lado. O quanto que você, profissional, você está buscando uma carreira, você desenhou uma carreira, mas o quanto que você desenhou como você vai chegar até o final dessa carreira, mas analisando ambientes externos. O que são ambientes externos? A empresa que você está, o quanto que a empresa que você está suporta a atividade que você quer chegar. O quanto que a empresa que você está, ela suporta uma promoção no momento que você estiver pronto. Então, se você foi lá, fez os cursos, se preparou, fez o assessment, identificou tudo que você tem de bom, você identificou se na sua empresa tem espaço para aquilo? Você identificou, né, mapear a sua empresa, né? Até, com certeza. Uma semana eu estava conversando com um executivo, ele me falou, Fernando, quando eu era jovem, lá atrás, eu cheguei num patamar da minha carreira que eu mapeei. O diretor financeiro era um parente da empresa. O diretor comercial era uma pessoa que era um sócio. O outro diretor... Então, assim, o máximo que eu poderia chegar era como um gerente. E nem todas as posições tinham gerente. Tinha muitos que eram interino, gerente, e já tinha a equipe abaixo. Então, eu resolvi chegar para o meu gestor e falar, obrigado por tudo que você fez, mas eu estou buscando uma oportunidade no mercado porque eu quero crescer. Porque não adiantaria de nada ele fazer todo esse crescimento profissional interno se ele não tivesse uma oportunidade dentro da empresa de crescimento. Com certeza, sim. Então, é uma coisa que nós temos que avaliar, né? Também, importantíssimo. Exato, né? Avaliar a parte externa, o que o externo ele traz, né? E aí, Marisa, eu já complemento com uma pergunta que nós temos aqui da Bárbara, que ela disse que ela é da área de freight forwarder e ela atua na pricing, e ela tem, né, uma pergunta relacionada ao investimento das empresas para o coaching de carreira. Você acha que isso acontece nas empresas? Se isso é positivo ou é negativo? Eu acho que é muito, muito positivo, porém, nem todas as empresas aceitam isso. E tem vários, a minha percepção, meu feeling, tá? Tem vários motivos. Primeiro, a falta de valorização do trabalho, né? Então, muita empresa acredita que eu vou fazer um coaching de carreira, vou fazer uma orientação de carreira, e a pessoa vai pedir demissão e vai embora. Assim como também, muitas vezes as empresas não querem que a pessoa atualize o LinkedIn, porque ela logo vai achar uma outra oportunidade e vai embora. Não, a empresa tem que garantir que ela está atendendo todas as expectativas das pessoas, né? Então, assim, um coaching de carreira, um coaching individual, o mentoring, é muito saudável. É realmente, primeiro, a valorização do profissional. Segundo, entender o nível que essa pessoa tem e saber até onde ela consegue chegar. E também, para a pessoa vai se sentir
respeitada, né, por toda essa valorização, e eu tenho certeza que ela vai estar muito mais focada dentro de casa do que fora. Imagina, um profissional preparado, um coaching, um mentor, ou o que seja, né? Então, tem uma diferença grande, mas uma mentoria ou sessões de coaching, de orientação de carreira, fazem um diferencial tremendo. E aí a pessoa está vendo que a empresa está investindo nela, que ela tem um interesse. Meu Deus, é um plano de retenção tremendo, né? Mas eu sei que muitos gestores não pensam assim. Primeiro que o gestor vai achar que a pessoa vai embora, ou que vai tomar o lugar dele, enfim. Faz parte da nossa vida profissional, mas temos que acreditar que muita empresa faz isso. As últimas 3 empresas que eu passei, nós tínhamos isso. Então, e eu via um benefício, assim, maravilhoso para os executivos, para os profissionais. Legal. Eu complemento ainda, agora, né, falando um pouco do lado da empresa, né, que eu vejo que como consultor, quando a gente conversa com as empresas, muitas empresas, às vezes, eles direcionam um desenvolvimento mais no coletivo do que no individual. Uhum. Né? Acaba sendo um treinamento, né? Um treinamento e tal. Isso é uma coisa que eu falo, né? A Gluck, nós temos uma divisão de treinamento, e em alguns treinamentos, quando a gente fez dentro dos clientes, eu fui lá fazer a abertura, ou eu mesmo dei um treinamento. E uma coisa que eu gosto sempre de falar, quando eu faço uma abertura, quando eu dou um treinamento, no início de todos os treinamentos, é para a plateia, as pessoas que estão ali, aproveitarem e darem valor, porque a empresa está investindo naquela pessoa. Então, muitas pessoas vão para os treinamentos dizendo, poxa vida, tem que parar meu trabalho que eu estou fazendo lá, tem que né, mais um treinamento. Pensa de uma outra forma, pensa assim que a empresa, ela desembolsou, ela está investindo em você, ela está investindo no seu desenvolvimento. Então, o quanto você conseguir tirar de positivo daquele treinamento é importante. Então, é aproveitar. Né? É aproveitar, e eu já vi muitas empresas patrocinando o coaching individual. Acho que basta quando você faz uma avaliação de desempenho bem feita, que você mostra para o seu gestor, para a empresa, o quanto que você está afim, o quanto que você tem um direcionamento, às vezes eles, né, e pedir, né, uma coisa muito importante, muita gente tem medo de pedir. Né? Será que... Então, eu acho que é válido, não é desmérito nenhum, e chegar e pedir, né, para o seu gestor, eu gostaria muito de fazer o coach para desenvolver a competência XYZ, mas ter o argumento. Né? Então, você quer fazer coach para quê? Porque eu acho que eu vou melhorar, tá? Mas o que isso vai trazer de benefício para você? Quais as competências que você entende que você pode melhorar fazendo um coaching? Então, ir com argumentos. Eu tenho certeza que o gestor, todos os gestores, eles ficarão sensibilizados e vão oferecer alguma coisa para você. Eu concordo em 100%, Fernando, porque a gente tem que acreditar que as empresas querem que você continue ali. Então, eu acho que esse é o primeiro motivo, e realmente vale a pena, é um profissional qualificado e tudo mais, então eu quero realmente manter essa pessoa, e por conta disso, eu vou desenvolvê-la. Mas, como eu disse no começo, eu sei que muitos gestores não aceitam isso. Acham que é perda de tempo, acham que é dinheiro jogado fora, mas eu acho que isso é desinformação das pessoas também. Quando você não tem a informação do todo, do trabalho, o motivo de ter esse processo todo, as pessoas acabam criticando, né? Mas é porque elas não têm toda a informação. É bastante importante você ter, de novo, tanto uma mentoria como um processo de coaching de carreira. É muito importante para te alertar, te tirar da zona de conforto. Toda a sessão de coaching da última empresa que eu passei no dia, as pessoas saíam da sala com os profissionais, com os consultores que a gente tinha, e alguns falavam, Marisa, eu não acabei de sair da sessão, e eu falei, você saiu da zona de conforto? Eu falei, nossa, minha cabeça, falei, ótimo, tá dando resultado, porque não adianta você ir lá para bater papo. Então, você tem que sair daquilo dia a dia, né? O profissional, ele tem que te tirar da zona de conforto, ele tem que fazer várias perguntas para você sair de lá com a cabeça cheia.
para poder te tirar dessa indefinição ou de quão efetivo está sendo a sessão, como está a sua performance, enfim, é essa a função. Eu tô rindo aqui porque é um pouco da ideia que nós estamos fazendo aqui também, né? Tirar um pouco as pessoas da zona de conforto, né? Exatamente. É um item que eu vejo assim, eu recebo muitos currículos, muitos executivos, muitas pessoas que assim, depois de uma carreira de 10, 15, 20 anos, foram para o mercado e não estão conseguindo se recolocar. E aí eu vejo ali que o quanto que o currículo daquela pessoa não foi direcionado para a carreira dela. Então, por isso que eu falo assim, a sua carreira é você quem faz. Então, tem que tomar um cuidado muito grande e ter um direcionamento para a carreira, né? Eu dou um exemplo muito claro. Eu já tive posições que eu trabalhei de executivos, de diretores de financeiro, diretor de logística, que quando chega na hora de participar de um processo depois de 20, 30 anos, aquela pessoa se dedicou tanto à parte técnica somente, a aumentar o conhecimento dele em como fazer um budget, ou como cuidar de um armazém, de um processo de distribuição, que ele esqueceu de cuidar dele. Ele não foi fazer um inglês, ele não foi tirar uma certificação que é para a função dele, né? Eu te dou um exemplo de coach, Marisa. Coach está na moda, né? Muitas pessoas estão indo tirar a certificação de coaching. Eu falo para você, de cada 10 candidatos que eu entrevisto hoje, os 2 têm uma certificação de coaching. E aí eu pergunto para eles, por que você fez o coaching? Para eu ter meu autoconhecimento importante para a minha carreira. Aí eu pergunto para ele, o quanto que você vai utilizar na sua carreira? É a hora de você ter feito coaching? Você tem uma gestão de pessoas que você aplique, você tem dentro um programa na empresa que você passe a ser um multiplicador como coaching? Porque se você tem toda uma formação de coaching, você está dentro de uma empresa que não acredita em coaching, como que você vai multiplicar, como você vai ser um multiplicador? Né? Então, assim, tomar um cuidado muito grande na sua formação, né? No que você faz para a sua carreira. Né? Aí até eu coloco aqui, eu tenho currículos com muitas qualificações, mas não tem foco na carreira escolhida. Eu tenho pessoas que têm experiências internacionais, que foram fazer cursos em outras áreas que não são a área de atuação dela, ou que não vem de encontro com a carreira que está desenhada. Então, para eu chegar lá naquela carreira, para eu chegar no topo do Everest, de uma montanha, eu tenho que me preparar. O que eu vou utilizar? Quais são as roupas que eu vou utilizar? Quais são os sapatos que eu vou utilizar? Quais os alimentos que eu vou levar? Então, assim, estar preparado. Né? Então, com certeza. É uma coisa que eu gosto de bater muito nessa tecla, de falar bastante nisso, de focar o seu esforço, focar a sua preparação no que realmente vai te levar na carreira que você busca. Muitas vezes as pessoas fazem essa formação de coaching porque tem uma curiosidade, tudo bem, é válido, a gente pode fazer algum curso que não tenha muito a ver, por exemplo, uma pessoa de operações faz um curso de coaching, mas é meramente para conhecimento, para poder se autodescobrir com ele. Eu concordo, tá ótimo, mas assim, daí para ela poder sair oferecendo sessões de coaching, daí para ela, para ser o ganha-pão dela, se ela é uma profissional de operações, é muito difícil, porque a pessoa não tem a essência, não tem o preparo, né? Ela fez um curso, tudo bem, é um curso caro, é um investimento alto, e é um curso muito bom, mas assim, você tem que ter uma conexão de quem você foi para uma continuidade fazendo um curso de coaching, né? E também tem uma outra coisa, né, Fernando? Você falou de currículo, não sei o quanto que acontece com você, mas quantas pessoas que eu já entrevistei e que está escrito lá em inglês fluente e você vai fazer um teste, a pessoa... Muita gente, tem algumas pessoas que falam assim, ai, nossa, mas eu não me preparei. Eu falei, então você não fala inglês. Porque se você fala inglês, você vira o botão do português para o inglês, do inglês para o espanhol, e enfim, e você consegue se comunicar, ainda que no básico, mas você consegue. Então, assim, as pessoas têm esse costume porque acham que vão se recolocar com mais facilidade e tudo mais. Sim, elas vão, se elas tiverem
línguas fluente, porque elas escreveram lá. Então, a pessoa é descartada na mesma hora quando ela não cumpre aquilo que está escrito no currículo. Então, é um ponto bastante sensível. Exatamente. Muito importante isso. Exatamente. Eu tive casos, Marisa, assim, em alguns processos eu faço avaliação do inglês, né? E eu tive casos, às vezes, que eu comecei com um candidato que no currículo dele estava como fluente, em 2 minutos de conversa, ele falou, coloca no básico. Porque eu falei, não, se o seu inglês é fluente, mas agora eu estou nervoso. É o que você falou. Não existe ficar nervoso se você tem um inglês fluente. Se você tem um inglês intermediário, você pode ficar nervoso, mas você vai gaguejar, vai esquecer uma palavra ou outra, mas você vai conseguir desenvolver, né? E então, assim, é importante ter esse feeling de colocar a informação correta, né? Principalmente hoje, muitas empresas, parte do processo seletivo, quando tem um idioma, o gestor vai virar a chave ali de uma hora para outra, ele vai começar a falar inglês. Se você omitiu a informação, você não vai conseguir fazer, né? Um outro ponto, muitas das empresas hoje, elas aplicam testes, tá? Eu tenho clientes, por exemplo, a gente trabalha muito na área de desembaraço, que quando a pessoa chega lá, ela tem a necessidade de fazer, de preencher uma declaração de importação, que é uma DI. E aí, quando a pessoa chega ali na frente, ela fala, não sei. Então, assim, se você não sabe, não é desmérito nenhum, vai aprender, vai atrás, vai correr atrás dessa informação. Né? Agora, se você não sabe e deixa a vida me levar e lá na frente eu tenho que ver o que eu consigo, isso daí mudou. No passado, as pessoas até conseguiam, né, passar, mas hoje em dia não tem como. Se você coloca que você tem uma habilidade técnica, uma habilidade ou um comportamento ali que na hora você não consegue, você é desclassificado na hora. Então, a sinceridade, a transparência é tudo. E mesmo porque tem muita gente boa no mercado também, né, Fernando? Se você não está sendo honesto, bom, tudo bem, eu falo até comento muitas vezes que as pessoas muitas vezes fazem MBA em teatro, né, para poder ir numa entrevista. Mas aí, vamos imaginar, você se vendeu super bem na entrevista, foi contratado. A máscara cai muito rapidamente. Não tem como. Exatamente. Isso é muito importante, né? E aí, esse nosso tema, né, falando da sua carreira, chegou uma pergunta aqui bem interessante, né? Se existe um momento correto para você fazer o coach de carreira? Vou colocar aqui na tela. Eu diria que sim. A Bárbara colocou aqui para gente. Né? Como saber o momento certo para investir no coach de carreira? Eu diria que também, a minha resposta não está escrita em livros, né, como eu falei no começo, mas a experiência. O momento certo para você investir no coaching de carreira é quando você sabe o que você quer. Porque muitas vezes, quando nós estamos no nosso começo de carreira, a gente não sabe. Não adianta. Muitas vezes nós não sabemos. Quando você sabe, está definido, aí você quer ter uma linha, um foco, e fazer uma orientação de carreira, esse coaching de carreira, aí sim é o momento. Não tem idade, não tem nível que você chegou. Tem pessoas que estão fazendo orientação de carreira para poder decidir opções para onde ir, e são pessoas que têm anos de trabalho, Fernando. Executivos no mercado, diretores. Exato, executivos. Não tem o momento certo, então, o momento certo, na verdade, não tem a idade, sabe, assim, porque muitas pessoas devem estar pensando, tudo isso que a Marisa falou e o Fernando, então eu tenho que já definir o que eu quero e vou fazer a orientação de carreira. Sim, tá perfeito, mas isso não aconteceu com todo mundo. Então as pessoas ainda reconhecem essa falha, vou chamar de falha, porque aí elas querem poder olhar para frente, mas assim, com mais maduras. Então acontece também. Mas eu diria que se você tem essa oportunidade, essa atualização, né, de saber, agora eu sei para onde eu quero ir e eu vou fazer, é o momento perfeito. Eu não tive isso na minha carreira. Eu não tive isso lá atrás. E hoje a gente fala muito disso. Então a gente eu fico feliz assim de poder colaborar com as pessoas, né, Fernando? Porque você pode
encurtar muito o caminho. Você pode ajudar muito com esse conhecimento, porque, de novo, eu não tive isso lá atrás. Eu tive muita coragem, na verdade. E fui em frente e fui trabalhando, né? E as coisas foram acontecendo. Você falou uma palavra bem bacana, né? Encurtar o caminho, né? Então, um ponto muito importante do coaching de carreira é encurtar o caminho, né? E aí volto mais uma palavra que você falou lá atrás, é tirar a pessoa da zona de conforto. Exato. Entender na pessoa o que ela precisa melhorar. Porque às vezes eu acho que sou muito bom no que eu faço, mas aí vem um executivo, uma pessoa com uma experiência, com muito tempo de carreira, e fala: você não é tudo isso, você precisa melhorar em alguns pontos. E aí tira a gente da zona de conforto e a gente vai correr atrás. Esse é um ponto choque danado, né? Quando você tem um feedback assim. Isso é importante, né? É importante. Eu estive conversando esse final de semana mesmo com a Anne, com a minha esposa, sobre isso, né? O que aconteceu na sua carreira lá atrás que te tirou da zona de conforto? Que fez você mudar a sua estratégia de vida? Que fez você sair daquele caminho A para ir para o caminho B e você teve sucesso onde você chegou? Com certeza todo mundo tem uma história assim. Sim, tem. Com certeza. Tem sim. Eu acredito muito. E também, mas assim, a coragem também tem que estar junto, né? Como eu falei agora mesmo. Enfrentem os leões, gente. Enfrentem. Não tenham medo. Façam perguntas também. Uma coisa tão básica que eu sempre falo, né? Não tenham vergonha de fazer perguntas. Vão em frente. Eu acho que também você se posicionar é uma coisa importante. Eu tive, só voltando um pouquinho sobre minha carreira, eu era a única mulher em vários momentos aí da minha carreira, né? Então, no dia, por exemplo, fui a primeira mulher a sentar no board no mundo inteiro. Então, o que isso significa? Isso significa que a gente tem que quebrar muitas barreiras, e era uma empresa que, quando eu cheguei, o RH não tinha muito respeito. Imagina, uma equipe maravilhosa de recursos humanos que tinha lá, e não tinha respeito, estava desconectado do business. E aí você simplesmente conecta no business, mas aí você tem que mostrar, tem que se posicionar um pouco. Então, assim, essas barreiras, esses desafios, você tem que ver como muito positivo, porque também tem uma outra coisa também que eu lembrei agora, não está nem anotado, né, Fernando, mas eu lembrei que também é importante, o copo d'água, né, na metade. Então, eu vou ver uma baita de uma oportunidade, eu vou entrar na empresa que tem muita coisa para eu fazer, o meu chefe precisa muito de mim, olha que coisa maravilhosa, meu chefe me liga, porque ele quer esclarecer, principalmente nesse momento, né? Estou dando um exemplo. O meu chefe me liga muito. Eu vejo como uma coisa muito boa, porque significa que realmente você tem um valor para ele e que ele gosta do teu trabalho. Então, assim, aproveitem isso, façam a diferença. Perfeito, Marisa. E eu até complemento, né? Eu acho que esse negócio de quebrar barreiras. Eu também tenho um exemplo muito bacana de quando eu cheguei na Singenta. Eu fui o gestor mais novo da Singenta a entrar numa sala de reunião lá. E foi engraçado, porque quando eu entrei, todo mundo me olhou assim com uma cara, né? Até tinha o cabelo arrepiado, assim, né? O pessoal olhou com uma cara, o que esse moleque tá fazendo aqui, né? E eu tive que me impor, colocar meu respeito com transparência, com humildade, e mostrar que eu estava lá pelo meu conhecimento, por tudo que eu tinha vivido e tudo que eu passei até aquele momento. Então, e ganhei uma confiança muito grande de todos ali, foi bem bacana. Mas foi engraçado, porque era uma empresa em Paulínia, no interior, pessoas com 20, 30 anos de empresa que estavam nas funções de gestores, e eu cheguei lá e cheguei na reunião lá e o pessoal olhou assim. Jovenzinho. Mas foi muito bacana, foi muito legal, e é o que você fala, que são conquistas, né? E eu também não tive isso, viu, Marisa? Que você falou assim, esse encurtamento, um coach de carreira. Eu também não. Eu sempre me espelhei em pessoas. Isso acho que é um ponto muito legal de compartilhar com o pessoal. Que eu sempre olhei pessoas que eu tinha como ídolos, pessoas que estavam lá em cima. Então eu falava assim, eu quero chegar naquela posição, eu quero ser igual àquela pessoa. E eu ficava reparando como que aquela pessoa fazia.
né? Como que um diretor ele agia dentro de uma reunião, como que ele se portava perante aos funcionários. Claro que você tem sempre a parte boa e a parte ruim, você tem que só pegar a parte boa. Mas eu sempre fui muito observador nisso, e aí eu consegui encurtar um pouco por conta disso, de ser observador e ter referências. Então, essa é uma dica que eu passo para as pessoas. Tenham referências. Olhem as pessoas que estão lá em cima, como elas chegaram, elas têm muito mérito para chegar até lá. E o que você pode também, fazer? Né? Desculpa te cortar, Fernando, mas assim, um bate-papo com essa pessoa que é sua referência. Exato. Nós brasileiros, geralmente, os brasileiros, eles têm orgulho de falar sobre a carreira. Então, sentem com essa pessoa, vai ser um prazer para ela poder falar sobre o começo da carreira, o que ele conquistou, o que foi bom, o que não foi bom. Gente, quebrem esse paradigma, façam isso, vão tomar um café com a pessoa, porque somos todos seres humanos, né? E quando a gente é mais jovem, né, Fernando, a gente endeusa muito as pessoas que têm um cargo alto, que tá legal, a gente tem que respeitar, mas isso não impede de você ter um approach com aquela pessoa, de entender como que foi a carreira dela, né? Então, é muito rico isso, e de novo, para a pessoa é um orgulho falar. Exatamente, as pessoas gostam de falar, às vezes a gente tem o receio, mas as pessoas gostam de falar como que ele chegou até aquela posição, porque é um orgulho para ela também, porque ela, com certeza, todo mundo, quando chega numa posição mais alta de executivo, ele teve momentos bons e ruins, então é um orgulho para qualquer um chegar em uma posição, né? Então vale a pena, né, chegar e conversar, muito bem colocado, muito legal, muito legal. Marisa, nós estamos chegando aí já a 1 hora de conversa, né? Eu tinha prometido ao pessoal que a gente levaria essas lives no máximo em 1 hora. Eu quero agradecer a presença de todos. Caso alguém tenha mais alguma pergunta final a nos fazer, a gente é um prazer responder, né? Eu tenho aqui até algumas falando sobre dicas de recolocação, tudo. Isso daí é uma ideia que nós vamos passar numa próxima live, tá? Então hoje a gente vai focar bastante na carreira, né? E eu tenho aqui, o Elton colocou, aproveitar o feedback é fundamental para o crescimento profissional, busca de melhoria contínua sempre, né? Então, assim, realmente, quando você aproveita o feedback, aproveita e veja o que você pode tirar de melhorias sempre de um feedback. Né? Marisa, uma palavra final aí para a gente falar sobre carreira. Olha, se eu tiver que resumir em uma palavra só, eu digo que paixão resume tudo. Porque paixão vai ser a soma de um sonho, de você colocar aquilo em prática e você ter um sucesso. Então, paixão para mim é a palavra de hoje. Legal. Eu coloco uma palavra chamada foco. Se você tem uma carreira, coloque foco, direcionamento, vai buscar um profissional para te dar um coaching de carreira, vai te dar um profissional para te tirar da zona de conforto. Então, assim, foque, invista nisso. Às vezes a gente faz um investimento, mas lá na frente a gente fala, putz, será que esse investimento realmente era o que eu precisava? Então, existem profissionais gabaritados para isso, para te direcionar aonde é o melhor lugar para você investir, para você chegar onde você quer. Então, foco. Esse é um ponto que eu coloco como direcionamento. Agradeço a presença de todos. Hoje, né, um sucesso, LinkedIn, Facebook ao mesmo tempo. Então, nós vamos começar a trazer as nossas lives agora, todas no LinkedIn e Facebook. Depois, nós vamos colocar essas lives também lá no YouTube. Então, pessoal, entre na nossa página do YouTube, curta a nossa página do YouTube, faça a sua inscrição, que lá tem todos os vídeos, tanto dessa conversa de segunda-feira, e, inclusive, eu vou até colocar aqui, né, o pessoal colocar nos comentários e depois deixar nas nossas páginas, a gente está buscando ideias de nomes, de como nós chamarmos nossa live. Nós pensamos em happy hour com RH, happy hour de carreira, segunda com carreira. Se vocês tiverem ideia e quiserem compartilhar conosco, por favor, tragam essas ideias para a gente, né, vão nos ajudar. E temas também. Então, se você tem um tema que você acha importante a gente bater um papo, tragam para nós, que mesmo se a gente não souber, nós vamos estudar e vamos falar para vocês. Tá? Então,
a ideia é trazer muito da nossa vivência, da nossa experiência, mas quando não soubermos, nós vamos estudar e com o maior carinho e prazer trazer essa ideia para vocês, tá ok? Então, agradeço de coração a presença de todos, já convido e espero vocês quarta-feira, às 19 horas, nós vamos trazer um palestrante, um cara aqui que ele é show de bola, ele é um entusiasta, ele fala com carinho, com amor, com os olhos cheios de emoção sobre a área comercial, né? Então, nós vamos falar de como, eu anotei aqui, como transformar leads em resultados. Vamos falar um pouco de como fazer a prospecção, de como fazer um processo qualificado da área comercial e o fechamento da venda. Então, assim, passem para a sua área comercial, para eles virem assistir isso daí, que vai ser bacana, né? E um ponto importante, pessoal, que para nos ajudar, compartilhe, quem está vendo aqui no LinkedIn, compartilhe esse vídeo, que isso daí vai nos ajudar bastante, vai ajudar outras pessoas. Esse é um momento que muitas pessoas estão no mercado, foram desligadas, então a ideia é essa, nós estamos ganhando nada com isso, tá? Nós não estamos cobrando, não estamos ganhando nada, nós estamos compartilhando conhecimento, e o que nós pedimos a vocês é, compartilhem esse vídeo, né? Façam um comentário ali, que isso vai nos ajudar bastante, tá ok? Uma ótima noite a todos, agradeço por mais esse momento com vocês, e segunda-feira que vem tem mais, não sabemos o nome ainda, orientação de carreira, mas segunda-feira que vem, às 18 horas, estaremos aqui. Um grande abraço a todos. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau.